Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Futuri aqui no YouTube. A gente já estava no Instagram, agora a gente tem aqui um outro meio para a gente ficar sempre muito próximo de vocês. Então a gente vai tentar toda semana estar trazendo uma aula aqui para vocês e a gente não poderia começar de outra forma. Vou trazer para vocês uma aula de direito constitucional aqui para a gente poder iniciar o canal da Futuri. Eu vou começar a fazer o compartilhamento do material com vocês, mas eu quero lembrá-los que essa é uma aula a respeito das decisões dentro das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a gente vai falar sobre decisão na medida liminar, em cautelar, em ações do controle concentrado de constitucionalidade e vamos falar também sobre a decisão final nessas ações do controle, tá certo? Vou fazer o compartilhamento do material aqui com vocês para a gente poder dar início à nossa aula. Então, a gente vai começar tratando sobre a medida liminar. Qual que é a previsão legal e constitucional da medida liminar? Lá no artigo 10º da Lei 9868, essa lei que vai tratar sobre a ADI, que vai tratar sobre a ADO e também sobre a ADC. E também lá no artigo 102, no inciso 1º, a linha P da nossa Constituição Federal, nós temos a previsão dessa medida liminar aqui nas ações de controle concentrado. Então, vamos fazer a leitura do dispositivo que diz o seguinte: salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Então, aqui a gente já tem como que essa medida liminar, como que vai ser a decisão na medida liminar em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Qual que é a regra, então? A regra é que eu tenho que ter uma decisão por maioria absoluta dos membros e eu preciso que estejam presentes aqui pelo menos 8 julgadores, então 8 ministros. E aqui o dispositivo ainda diz que essa decisão vai ser tomada após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, né, nesse prazo aqui de 5 dias. Então, essa é a regra, que estejam presentes 8 julgadores e que a gente tenha uma decisão em medida cautelar com uma maioria absoluta aqui dos membros do STF. Agora, a gente tem que entrar também nas exceções, e essas exceções se aplicam tanto a ADI, ADC, ADO e ADPF, assim como a regra. Então, nesse momento aqui, eu estou falando de tudo que se aplica tanto para a ADI quanto para a ADC, ADO e ADPF. Então, a gente viu que a regra é uma decisão por maioria absoluta, então eu preciso aí de 6 ministros votando a favor para que eu tenha essa medida liminar aprovada, concedida, e eu preciso que estejam presentes 8 julgadores. Agora, qual que é a exceção? Quando eu estou em recesso, quando eu tenho recesso do STF, então eu tenho aqui a possibilidade dessa decisão de medida liminar pelo relator e essa decisão posteriormente ela será referendada ou não pelo pleno. Assim como também, pessoal, em caso de urgência qualificada, eu posso ter uma decisão de medida cautelar nas ações de controle por uma decisão monocrática do relator, que posteriormente vai ser referendada ou não pelo plenário, ok? Isso é o que está previsto lá no artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que vê a possibilidade de decisão monocrática em situações graves qualificadas. Então, essas são as exceções, quando eu tenho um recesso e quando eu tenho uma urgência qualificada. Agora, vamos dar uma analisada nos efeitos dessa decisão em medida cautelar em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Quando que eu tenho os efeitos dessa medida? A partir da publicação da decisão no Diário Oficial. E temos como efeitos subjetivos erga omnes, então será aplicada a todas, e temos também o efeito vinculante dessas decisões em medida cautelar.
Em regra, os efeitos temporais da medida cautelar serão em regra, com efeito ex nunc, então não vai retroagir até o momento da criação daquela norma que está sendo impugnada em ação de controle. Simplesmente, a partir do momento da decisão em medida cautelar, é que nós temos os efeitos dessa decisão. Essa é a regra. Então, a partir da decisão que eu tenho os efeitos. Agora, é possível que o tribunal ele entenda de outra forma e que estabeleça um efeito retroativo dessa decisão, mas a regra é que seu efeito seja ex nunc. Um outro efeito aqui da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade são os efeitos repristinatórios previstos lá no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868, que diz o seguinte: a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, se eu tenho o Supremo Tribunal Federal suspendendo a aplicação de uma norma que está sendo impugnada em ação direta de inconstitucionalidade, o que eu tenho imediatamente é a aplicação da legislação anterior que foi revogada por essa norma que está sendo impugnada em ADI, ok? Então, aqui eu tenho a seguinte situação: eu tenho a Lei A e eu tenho a Lei B, que veio revogar a Lei A e que está sendo questionada agora em ação direta de inconstitucionalidade. Nessa situação, quando eu tenho uma medida cautelar em ADI suspendendo a aplicação da Lei B, imediatamente eu tenho a aplicação da Lei A, que foi revogada pela Lei B, que está sendo impugnada, tá certo? Esse é o efeito repristinatório aqui em ação direta de inconstitucionalidade, que acontece também quando eu tenho o deferimento da medida cautelar em ADI. Aí, pessoal, esses são os efeitos repristinatórios, mas muitos confundem esses efeitos repristinatórios com a repristinação, que na verdade não está relacionada às decisões em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Essa repristinação, pessoal, está prevista lá na lei de introdução às normas brasileiras, do direito brasileiro. E aí, essa repristinação, na verdade, ela é um efeito de direito intertemporal e ela ocorre de forma expressa. Vejam aqui que quando eu falei desses efeitos repristinatórios na medida cautelar, eu disse que eles são efeitos automáticos. Porque, salvo expressa manifestação em contrário, eu tenho a aplicação dos efeitos repristinatórios. Então, a legislação anterior, ela vai voltar a ser aplicada. Agora, no caso aqui da repristinação, eu estou fora de uma situação de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Eu estou num fenômeno de direito intertemporal e que, para ocorrer, precisa ocorrer de forma expressa. Então, vamos analisar aqui qual que é a diferença. Aqui, como a gente viu, nós temos duas leis e uma lei foi revogada por uma lei que agora está sendo questionada em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Agora, quando eu tenho a repristinação, eu tenho três leis. O que acontece aqui? Eu tenho uma lei A que foi revogada pela lei B. E, em seguida, a Lei C veio a revogar a Lei B. Então, se eu tenho uma outra lei revogando a lei revogadora, essa Lei A, ela volta a ser aplicável. Eu tenho o retorno da vigência da Lei A, porque a lei revogadora foi revogada por uma terceira lei. Então, vejam aqui que são três leis e eu não estou num contexto de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, nessa situação aqui, essa lei A, ela só voltará à sua vigência, ela só será reaplicável novamente se essa lei C tratar sobre isso de forma expressa. Do contrário, eu não tenho o retorno automático da aplicação da lei A. Ok? Então, essa aqui é a chamada repristinação. Se eu tenho de forma expressa a lei C
dizendo que a Lei A voltará a ser aplicável, então aqui eu tenho a repristinação porque ela precisa ser expressa. Agora, os efeitos repristinatórios eu tenho em um contexto de ação de controle concentrado de constitucionalidade, em que eu tenho uma decisão aqui de suspensão dessa norma que está sendo impugnada e, a partir da sua suspensão, eu tenho a aplicação automática da lei anterior que foi revogada pela lei que está sendo impugnada. Beleza? Essas são as diferenças que eu queria tratar com vocês. E aqui a gente também tem, como eu disse, a medida cautelar não só na ADI, mas também na ADC. E no caso da ADC, o que a gente vai ter a suspensão aqui? Eu posso, nesse caso, ter determinado pelo tribunal, pelo STF, a suspensão dos julgamentos dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo objeto da ação até o julgamento definitivo. Já em ADO, eu tenho a possibilidade de suspensão da aplicação da lei ou ato normativo questionado quando eu estou diante de uma omissão parcial. Agora, eu posso ter também a suspensão dos processos judiciais ou de procedimentos administrativos ou qualquer outra providência fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Em ADPF também eu posso ter a suspensão do andamento do processo ou dos efeitos das decisões judiciais ou qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada. Então, essas são as medidas que podem ser tomadas em medida cautelar na ADC, na ADO e na ADPF. Agora que a gente já tratou da medida cautelar nas ações de controle, quais são os seus efeitos, as suas características, eu vou passar agora a analisar a decisão final nas ações de controle concentrado. Lembrando aqui, pessoal, que assim como eu disse que aplica-se o artigo 28 da Lei 9868 para a medida cautelar, aqui ela também será aplicada na decisão final. Então, eu preciso que estejam presentes 8 ministros. Esse é o quórum para a medida cautelar e também para a decisão final. Precisam estar presentes 8 ministros e eu preciso de uma decisão favorável, para proclamar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma, eu preciso da manifestação de pelo menos 6 ministros, ok? Quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ADC. Então, tanto na ADI quanto na ADC, ou seja, para proclamar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma que está sendo impugnada, eu preciso da manifestação de pelo menos 6 ministros e o quórum para instalar essa votação é de 8 ministros, ok? Então, vamos agora aos efeitos subjetivos. Temos o efeito erga omnes, então as decisões em ADI, ADO, ADC e ADPF são aplicáveis a todos e têm os seus efeitos vinculantes. O que quer dizer, então, esses efeitos subjetivos erga omnes e vinculantes? Se tiver um particular que esteja desrespeitando essa decisão em ADI, em ADO, em ADC ou em ADPF, eles são vinculados às decisões em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Então, esse não cumprimento, esse desrespeito às decisões de mérito em ação de controle concentrado de constitucionalidade vai gerar a possibilidade de cabimento de reclamação. Também, se o executivo, que também é vinculado às decisões das ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando há o descumprimento pelo executivo dessas decisões, é cabível aí a reclamação ao Supremo Tribunal Federal, ok? Vamos analisar no que se refere ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no que se refere aos seus ministros e às suas turmas, estão vinculados às decisões em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Agora, o plenário do STF não está vinculado a essas decisões em ação de controle concentrado de constitucionalidade.
os efeitos vinculantes não vão atingir o plenário do STF, mas apenas os ministros em decisões monocráticas e as turmas. Isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal ele pode reavaliar a constitucionalidade daquela norma que anteriormente ele entendeu como sendo constitucional ou inconstitucional. Então, ele não está vinculado a essa decisão anterior. Inclusive, pessoal, é possível que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento de uma reclamação, venha a alterar o seu entendimento a respeito da constitucionalidade de uma norma. Por isso, vejam que o plenário do STF não se vincula a essas decisões do controle concentrado de constitucionalidade, mas esse efeito vinculante vai atingir as decisões monocráticas dos ministros e também as decisões das turmas. O Poder Legislativo também, em sua função típica, não vai se vincular às decisões do controle concentrado de constitucionalidade, justamente para que se evite a chamada fossilização da Constituição. Então, a função legiferante do Legislativo, que é a sua função típica, não está atrelada ao teor da decisão do STF. Então, ele vai poder sim criar uma outra lei, uma outra norma que tenha exatamente o mesmo conteúdo da norma que foi considerada inconstitucional em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF. Então, ele pode sim criar uma lei que venha contrariar a decisão do STF e como o Poder Legislativo não está vinculado a essas decisões, nessa situação eu não tenho aqui a possibilidade de um cabimento de reclamação sobre essa lei que tem um idêntico teor da norma que foi considerada inconstitucional pelo STF. Aqui não é cabível uma reclamação contra essa lei que veio contrariar a decisão do STF anterior. Aqui é cabível uma nova ação direta de inconstitucionalidade, buscando então um novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ok? Quanto aos efeitos temporais, pessoal, qual que é a regra? Então, lá no artigo 27 da Lei 9868, a gente tem o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, qual que é a regra aqui? A regra são efeitos ex tunc que retroagem ao momento da criação da norma, porque ela tem esse vício desde o seu momento de criação. Por isso que, em regra, o efeito é ex tunc. Adota-se aqui a chamada teoria da nulidade. Então, eu apenas declaro a inconstitucionalidade dessa norma e essa decisão vai ter os seus efeitos retroagindo até a criação, a origem da norma. Agora, nós temos a exceção no caso de segurança jurídica ou interesse social que venha a justificar essa manipulação dos efeitos temporais da decisão em controle concentrado de constitucionalidade. Então, se eu estou diante de uma situação que o Supremo Tribunal Federal entenda que tem uma segurança jurídica aí que precisa ser garantida ou interesse social que precisa ser garantido, é possível que haja essa modulação dos efeitos temporais pela maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. E aqui, esses efeitos, né, a partir da votação de 2/3 dos membros, eu posso ter 3 possibilidades aí que se afastam da regra, que é o efeito ex nunc. Então, a gente tem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da publicação da decisão que considerou a norma inconstitucional. Então, transitada em julgado a decisão que considerou inconstitucional, a partir daí eu tenho os efeitos dessa decisão. Agora, eu posso ter também o STF entendendo que essa decisão vai ter os seus efeitos a partir de uma data futura, que é o efeito pró-futuro ou prospectivos. Então, a decisão ela valerá a partir de uma data determinada futura, data essa determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu posso ter também
um efeito temporal pró-pretérito. Então, essa decisão ela vai produzir efeitos a partir de uma data do passado determinada pelo STF. Então, não vai ser aquela data de origem da norma, de sua criação, mas vai ser uma data posterior, mas antes do julgamento de inconstitucionalidade dessa norma impugnada. Então, a gente tem essas 4 possibilidades. Um efeito ex nunc, que é a regra, temos o efeito ex nunc a partir da decisão de inconstitucionalidade, um efeito pró-futuro, que é a partir de uma data futura estabelecida pelo STF, e também pró-pretérito, uma data do passado determinada pelo STF, que não é a data da criação da norma, ok? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Aqui, vejam também que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado ou de momento que venha a ser fixado. Então, pessoal, na ADPF, a gente também tem essa possibilidade de manipulação dos efeitos temporais da decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguindo aqui. Aqui, esse artigo 28 vai tratar sobre o que a gente já viu, que são os efeitos vinculantes da decisão, que vão abarcar Poder Judiciário e Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal. Então, aqui a gente tem o Poder Legislativo sendo afastado em sua função típica e também nós não temos o STF, o plenário do STF, sendo abarcado nos efeitos vinculantes. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada nas modalidades de decisão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Eu tenho a possibilidade do Supremo Tribunal Federal vir a declarar a inconstitucionalidade da norma. E aqui eu estou falando de uma inconstitucionalidade total, integral dessa norma. Eu tenho a possibilidade também de uma declaração de constitucionalidade dessa norma. Então, toda a norma foi considerada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é possível também que eu tenha a declaração da inconstitucionalidade parcial com redução do texto. Então, aquela parte que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, eu tenho essa parte reduzida do texto da norma impugnada. Então, parte dela foi considerada constitucional e outra parte foi considerada inconstitucional com a redução do seu texto, que é a regra. Agora, eu posso ter outras modalidades de decisão. A interpretação conforme a Constituição. O que acontece nessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Aqui eu tenho uma lei ou um ato normativo que tenha vários significados, várias interpretações. E pelo menos uma dessas interpretações desse ato normativo está em conformidade com a Constituição. Então, nessa situação, o intérprete ele vai fixar essa interpretação daquele ato normativo que tem conformidade com a Constituição e vai afastar as demais interpretações que estejam em desconformidade, ok? Então, aqui eu tenho a manutenção dessa norma, mas eu tenho a fixação daquela interpretação que deve ser adotada, porque é ela que está em conformidade com a Constituição. Aqui, então, eu tenho a declaração da constitucionalidade dessa norma, mas com a fixação da interpretação que está de acordo com a Constituição, ok? Então, nessa situação que eu não tenho aqui a declaração da inconstitucionalidade, mas a fixação dessa interpretação que está em conformidade com a Constituição, aqui eu não preciso da observação da cláusula de reserva de plenário, caso o tribunal ele decida por adotar essa interpretação conforme a Constituição. Por quê? Porque aqui eu não tenho a declaração da inconstitucionalidade, mas da constitucionalidade daquela norma, tendo a fixação dessa interpretação que está em conformidade com a Constituição. Temos também, pessoal, a possibilidade da declaração da inconstitucionalidade parcial sem a redução de texto. E aqui, nessa situação, eu tenho uma norma
em que eu vou extrair um sentido dessa norma que seja inconstitucional. Então, parte dessa norma, ela é constitucional, mas tem um sentido dela, e não uma interpretação, mas um sentido dela que seja inconstitucional. E eu consigo extrair esse sentido sem precisar reduzir o texto dessa norma. Então, se eu posso extrair esse sentido que é inconstitucional sem reduzir o texto da norma, aqui eu tenho a declaração da inconstitucionalidade parcial sem a redução do texto. Então, aqui vejam que, diferentemente da interpretação conforme a Constituição, eu não tenho a fixação de uma única forma de interpretar, mas simplesmente a extração de um sentido que viola a Constituição, mas sem reduzir o texto, ok? Pessoal, como eu tenho aqui a declaração da inconstitucionalidade parcial, ainda que sem a redução do texto, eu tenho a necessidade de observação da reserva de plenário aqui. Aqui, vamos dar uma olhadinha no que foi decidido na ADI 1344. Quando pela redação do texto, no qual se inclui a parte da norma que é atacada como inconstitucional, não é possível suprimir dele qualquer expressão para alcançar essa parte, impõe-se a utilização da técnica de concessão da liminar para a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado, sem a redução de sua expressão literal. Técnica essa que se inspira na razão de ser da declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, em decorrência de esse permitir interpretação conforme a Constituição. Então vejam aqui, pessoal, que essa é uma situação que temos a declaração de inconstitucionalidade parcial sem a redução de texto, ok? E vejam, vocês vão perceber nos julgados, fazendo o estudo de vocês, que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal faz uma mistura entre a interpretação conforme a Constituição e também a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Essa é uma forma atécnica, né, de se tratar sobre esse assunto, mas infelizmente a gente vai ver vários julgados em que, na verdade, se tem uma interpretação conforme a Constituição, mas que o Supremo Tribunal Federal se dirige à decisão como declaração de inconstitucionalidade parcial sem redação de texto e vice-versa, beleza? Então, fiquem espertos com isso quando vocês estiverem estudando. Aqui, para deixar um pouco mais claro esse tema, eu vou fazer a resolução de uma questão para a Procuradora do Estado de Pernambuco de 2018, que diz o seguinte: 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas procedentes. A primeira, porque a lei continha um vício de iniciativa. A segunda, porque um tributo por ela criado não respeitou o princípio da anterioridade tributária, razão porque o tribunal declarou inconstitucional sua cobrança no exercício financeiro de sua criação e a redação dessa lei não precisou ser alterada. Nessa situação, a técnica de decisão de inconstitucionalidade aplicada foi. Então, quais foram as técnicas de decisão aqui? A gente acabou de dar uma olhada nessas modalidades. Aqui, a gente tem a declaração de nulidade total dessa lei, porque ela tem um vício de iniciativa que não pode ser convalidado. Então, aqui eu tenho uma declaração de nulidade total dessa lei. Agora, em seguida, aqui a gente tem a declaração da nulidade parcial sem redução de texto, porque eu tenho um tributo que é constitucional, mas o que é inconstitucional? Essa violação, esse desrespeito ao princípio da anterioridade tributária. Então, aqui o tribunal conseguiu afastar essa cobrança no exercício financeiro da criação. E ele não precisou reduzir o texto da norma para isso. Portanto, aqui eu tenho a declaração da nulidade parcial, justamente porque eu afasto essa possibilidade de aplicação na norma no exercício de sua criação, mas eu mantenho todo o texto porque o tributo ele é constitucional. Então, vejam aqui, pessoal, como que é uma situação de declaração de inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto. Numa situação aqui que eu tenho um tributo, uma norma, que tem um tributo que é constitucional, mas que está desrespeitando esse princípio da anterioridade tributária, nessa situação eu afasto a possibilidade de aplicação desse tributo no exercício financeiro da sua criação e eu mantenho a integralidade dessa norma. Beleza? Então, tranquilamente aqui, a alternativa correta era a alternativa A. Seguindo, então, aqui, pessoal. Eu tenho a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de uma norma sem a pronúncia da sua nulidade, como é no caso de uma modulação temporal da decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a pronúncia da nulidade, por quê? Porque adotando a teoria da nulidade, eu teria um efeito ex tunc, retroagindo a decisão, então, até o momento da criação dessa norma. Agora, quando eu tenho a modulação dos efeitos temporais, eu não tenho a pronúncia da nulidade, justamente porque eu tenho a manipulação dos efeitos temporais da decisão. Também na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo Tribunal Federal, quando ele declara a inconstitucionalidade por omissão e determina prazo para que o legislador venha a legislar, nessa situação aqui, ele não declara a inconstitucionalidade. Ele declara a inconstitucionalidade, mas ele não se pronuncia sobre a nulidade, ok? Então, nem sempre quando eu tenho uma inconstitucionalidade, eu tenho a pronúncia da sua nulidade pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui também tratamos sobre o efeito repristinatório, que quando eu tenho uma medida cautelar que venha a suspender uma norma que está sendo impugnada em ação do controle concentrado, aqui eu tenho o retorno da aplicação da norma anterior que foi revogada por essa norma que está sendo impugnada. Se, pessoal, a norma objeto da ação revogou outra norma que também é considerada inconstitucional, quando o autor, os legitimados para ajuizar a ADI, ele vai ajuizar a ADI, é preciso que ele também peça o afastamento dos efeitos repristinatórios indesejados, se a lei anterior também criou atos infralegais, ele também precisa incluir esses atos no seu pedido. Então, ele precisa englobar todas essas normas que ele considera como inconstitucional, sob pena de não conhecimento da ADI. Então, sabendo que tem aquela norma que está sendo impugnada, ela pode gerar a suspensão da sua aplicação, pode gerar o retorno da aplicação de uma outra norma que o autor considera como também inconstitucional, é preciso que ele coloque dentro da sua impugnação, dentro do seu pedido, que essa norma também seja afastada sob pena de não conhecimento da ADI. Então, para que se afaste esses efeitos repristinatórios indesejados, o autor ele precisa impugnar não só a norma principal, mas também aquela norma que foi revogada por essa norma que ele está impugnando, porque pode ser que ele caia aqui justamente no não conhecimento da ADI, porque tem que se evitar esse efeito repristinatório indesejado, porque a norma que foi revogada, ela também sofre de uma inconstitucionalidade, por isso o autor ele também precisa determinar no momento do ajuizamento da sua ação direta de inconstitucionalidade o afastamento desses efeitos repristinatórios indesejados. Então ele vai ter que englobar não só essa norma que ele está impugnando, mas a norma que foi revogada e demais outros atos infralegais que tenham sido criados por essa lei anterior, ok? Sob pena, como eu disse, de não conhecimento da ADI. Pessoal, com relação à possibilidade de recurso sobre essa decisão em ação direta de inconstitucionalidade. Como que fica isso? Lá no artigo 26 da Lei 9868, nós temos a seguinte previsão. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a
interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Então, eu não tenho a possibilidade de recurso e eu também não tenho a possibilidade de ação rescisória, mas eu tenho a possibilidade de interposição de embargos declaratórios. Eu posso opor embargos declaratórios para modular os efeitos temporais da decisão do Supremo Tribunal Federal? Sim. Se o autor, quando ele ajuizou a ADI, ele pleiteou que fosse utilizada a modulação dos efeitos e o STF não se manifestou sobre essa modulação, aqui nós temos uma omissão, então, por isso, é cabível embargos declaratórios, são cabíveis. Agora, se o autor ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas sem o pedido de modulação, e o STF ele declara a inconstitucionalidade, mas ele não modula os efeitos da sua decisão, aqui a gente não tem uma omissão, porque não houve pedido por parte do autor. Por isso, em regra, não seriam cabíveis embargos declaratórios. Porém, no julgamento da ADI 3601, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível, sim, a oposição de embargos declaratórios para a modulação dos efeitos, ainda que na inicial não haja menção a essa técnica. Então, em razão da razoabilidade, em razão da proporcionalidade, o Supremo Tribunal Federal entende ser cabível embargos declaratórios, ainda que não tenha havido pedido por parte do autor no momento do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Em razão aqui, como eu disse, de razoabilidade e também do princípio da proporcionalidade, ok? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente falou hoje sobre medida cautelar em ações de controle concentrado. Falamos também sobre a decisão final nas ações do controle. E a gente se vê, então, na próxima semana com mais uma aula aqui no canal para vocês. Um beijo e até a próxima!